bem-vindos a mais um podcast. Hoje aqui tá bombando o podcast Campus Connect na Compar 2025 e a gente trouxe duas mulheres maravilhosas para estar conversando com a gente. Já peguei intimidade, já tô chamando de Tonton, e a segunda também que vai conversar com a gente, que é a Liz. Meninas, se apresentem, meninas, mulheres, né, se apresentem aqui pra gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o Compar e a palestra que vocês irão ministrar amanhã. Eu sou Antonella Sátiro, pode me chamar de Tonton. Eu sou mentora, palestrante, autora do livro Líderes que Curam. Esse livro entrou na lista de mais vendidos no ano passado. Sou LinkedIn Top Voice em liderança e Top 50 em empreendedorismo, inovação e negócios. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Liz? Eu sou Liz Sobol, sou professora na UFPR e na USP e estou aqui achando incrível poder ter essa experiência, né, de trocar e contribuir com esse evento tão significativo que é o Compar, e tenho trabalhado com as questões de assédio moral, de saúde social, de saúde mental nas organizações já há 25 anos, trazendo transformações culturais, e esse é um evento ímpar para a gente poder estimular e inspirar transformações, então é uma alegria estar aqui. Que legal, é um prazer meu poder conversar com vocês. E amanhã, o que vocês trarão pra gente de novidade, de bate-papo? Qual é o tema que vocês estarão abordando? A gente vai falar sobre a liderança que cura, sobre a construção de ambientes mais seguros. Nós vamos falar como as lideranças podem se preparar para todas essas transformações do humano que nós estamos experienciando nas organizações e principalmente como nós podemos olhar para essa liderança corpo, mente e alma conectados para fazer a diferença dentro das organizações, trazendo mais resultados e sem adoecer as pessoas, né? Porque a gente tem visto aí as taxas de ansiedade, de burnout, nunca foram tão altas. O Brasil lidera muitos rankings, principalmente na área da ansiedade, de burnout. 1/3 da população está com burnout. E esses são dados alarmantes, né, Liz? Sim, hoje, né, os problemas de saúde mental, eles respondem pela principal causa, uma das principais causas de afastamento no mundo do trabalho e a principal causa de dias perdidos no mundo do trabalho, né, Antonella? E aí, olhar para isso e pensar, como é que está o líder diante de tudo isso, né? Essa é muito o nosso propósito na mesa de amanhã, que não é produção de qualquer jeito a qualquer custo, é produção, é resultado, é contribuição com a sociedade a partir de um lugar humano, que é lindo esse tema que foi dado aqui para o Congresso. Tudo que só o humano é capaz de fazer é um trabalho humano, é só o humano que pode fazer um trabalho humano. Então, eu tenho uma frase que eu gosto sempre de entregar, que é: ninguém pode tudo, ninguém pode sempre, ninguém pode sozinho. E hoje os líderes estão muito solitários. E esse lugar solitário não é bom para ele enquanto indivíduo, nem para a sua equipe e nem para a organização, para os resultados institucionais. Numa era de inteligência artificial, é a inteligência coletiva o grande diferencial. Então, poder falar dos nossos vínculos que são humanos, poder falar de sermos humanos enquanto trabalhamos, é esse o grande diferencial e o lugar de segurança para os líderes também. Porque muitas vezes as pessoas, os líderes, eles querem ser máquinas. Isso. Né? Agora, principalmente com a inteligência artificial, o ser humano, ele acha que ele é uma máquina e que ele vai produzir. E uma coisa que eu sempre digo é: nós não fomos feitos para alta performance. Nós somos feitos para a melhor performance, que é a temática do meu livro. Meu livro, Líderes que Curam, trabalha muito isso. Por quê? Quando você fala alta performance, as pessoas começam a se comparar. Eu preciso acordar todos os dias às 5 horas da manhã, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que entregar tal coisa. E aí a mentalidade, ela passa a ser voltada só para resultado. E qual que é o problema? O líder acaba adoecendo e adoece a sua equipe junto, sem entender que cada pessoa tem uma contribuição diferente, tem um ritmo diferente. Cada pessoa é um ser humano. Então a gente não pode homogeneizar o tratamento e achar que que todas as pessoas são iguais. Sim. Exato. Concordo plenamente. Gosto muito de estudar sobre liderança e eu vejo, às vezes, criando
padrões. Isso. E eu acho que cada pessoa, ela segue um ritmo diferente. Tem gente que produz melhor de manhã, tem gente que produz melhor à tarde. Então, o acordar às 5 da manhã ou às 6, 7, o que vai ser melhor pra mim não vai ser melhor pra você. Então, às vezes, você se conhecer e ver o que é de melhor pra você se tornar alta performance da sua maneira, é o que mais vale. Porque você vai trazer mais resultado você entendendo como você funciona do que necessariamente você seguindo o padrão de outro. Então, isso é perfeito. Já quero o seu livro. Acho que vai fazer muito sentido pra mim, porque eu sou realmente muito adepta a essa questão de adaptação e você vê o que é de melhor em você. Isso. E nem tudo é igual pra todo mundo, né? E puxando ali da questão da psicologia, tem a NR1 que a gente estava até comentando aqui. Essa questão tá muito alta, a questão da ansiedade. Eu também estou dentro de muitas empresas, então eu vejo, assim, como eu trabalho fora um pouco da alta direção, um pouco com a operação, o pessoal, nossa, tô cansado, nossa, tô ansioso. Então até o pessoal que às vezes chega até mim tá com esse problema. Aí como você cuidar disso, né? Como você trabalhar isso dentro das empresas? Então a empresa que tem esse cuidado, ele tem o diferencial. Isso, a NR1, né, é um chamado que a vida está fazendo para a gente olhar o que nós temos feito conosco e com o outro enquanto a gente trabalha. Não é para fazer um mapeamento sobre quantos estão afastados e quais os principais problemas. Isso é importante e tem o seu lugar, mas isso não responde a NR1. O que ela quer é perceber como estão as relações, como está a forma de organização do trabalho. Essa pessoa consegue ser humano e ter os seus espaços também pessoais preservados, né, mesmo tendo uma vida intensa de trabalho. E o que a NR1 vai nos estimular e está nos pedindo é, na verdade, uma mudança no tecido social. É uma mudança no jeito da gente conviver enquanto trabalha. Porque trabalhar é muito mais do que produzir. É viver juntos. A gente é transformado, a gente transforma o outro e transforma a sociedade. E eu acho que é essa grande oportunidade. E para mudar tecido social, a gente tem que poder se conectar como ser humano, que sabe que erra, que precisamos fazer gestão de erro como parte do processo do trabalho e do pedido de ajuda precoce. Eu tenho trabalhado com um projeto que também está num dos livros já descrito, que é o livro A Saúde Social, e o projeto se chama Brigadistas Multiplicadores de Cuidado, onde a gente compartilha estratégias de cuidado de si e do cuidado do outro, estratégias precoces, antes do problema acontecer. A gente não precisa esperar ter uma crise de ansiedade para ver que o colega não está bem ou para nós mesmos pedirmos ajuda. Então, esse projeto de brigadista, além de dar essas ferramentas e estratégias, ele também multiplica o olhar de cuidado por uma reprodução de uma oficina. A gente capacitou numa instituição 15 pessoas e elas já multiplicaram para mais 400. Isso é mudar tecido social, né? Então, que está nesse viés, nesse novo perspectiva da saúde social, que é a saúde dos nossos vínculos. Então, eu estou muito contente de ver a NR1 estimulando e dando mais velocidade naquilo que importa, que a gente poder ser humano enquanto trabalha. E é muito interessante você trazer esse ponto, porque quando eu passo a me olhar e olho para mim com verdade, com coragem, eu começo a perceber os sintomas em mim. O que acontece hoje em tempos de redes sociais, essa ansiedade coletiva, o mundo muito rápido, porque o que a tecnologia fez historicamente? Ela triplicou, quadruplicou, quintuplicou a velocidade das coisas. Então o nosso cérebro humano perdeu capacidade do sentir. Então, como ser humano, a gente não tem sentido. As pessoas têm tropeçado nas suas emoções e não têm feito a decodificação no corpo. Porque quando eu sinto algo, eu sinto amor, eu sinto alegria, eu sinto paixão, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, isso não está sendo decodificado. E eu passo por cima dessas emoções e eu acabo não as vendo em mim. E por consequência, se eu não sinto em mim esse corpo, mente e alma, eu não vejo no outro. E aí o que acontece muitas vezes dentro do ambiente profissional? As pessoas não se veem doentes, não se veem adoecendo e não veem o outro. Porque a gente está perdendo a capacidade de ter esse olhar coletivo. E aí que entra o grande perigo. Então eu vejo a NR1 muito como antes, quando a gente não usava o cinto de segurança. Lembra, anos 80, 90, ninguém usava cinto de segurança.
Por quê? Porque aquilo não era regulamentado. Então a gente entrava no carro e não era normal. A partir do momento que se tornou lei, o que aconteceu? Todo mundo foi obrigado a usar. O que é muito triste, porque as pessoas deveriam olhar para si, para o ser humano, normalmente. E não porque existe uma lei que diz que a gente tem que fazer aquilo. Mas tudo bem, vamos fazer essa prevenção, né, depois do fato. E agora vamos nos adaptar. Mas o que seria o correto da gente olhar como ser humano sempre? Você ter essa prevenção detectiva no antes do fato e não no pós-fato. Que entra muito na segurança. Exatamente. Eu estava ontem num programa com lideranças e um dos gestores me falou, ele precisou coordenar um processo de reestruturação, precisou demitir algumas pessoas e ele estava muito mobilizado com aquilo. E ele falando, nossa, como eu estou precisando de um lugar de apoio. E esse é o lugar mais seguro de se estar. Né? A liderança, ou diante de desafios, ou de dias difíceis, né? Como esse que um líder precisa dispensar alguém, que a gente não esteja sozinho. E eu acho que poder falar isso para a liderança que quer dar conta de tudo, quer dar conta sempre, quer dar conta sozinho, ele vive como um ser performático, coisificado, como a Antonella falou, de desconectar de si e de não perceber os sinais de alerta sobre si mesmo. Os sinais de que, tem alguma coisa aqui que precisa de um ajuste, de um apoio, que eu preciso ir mais devagar, ou que eu preciso de um outro para me reconectar comigo mesmo. E eu achei um lugar tão seguro, ele poder chegar para mim assim e falar, puxa, doeu tanto em mim esse dia. Esse é o lugar, não é o de dar conta tudo sempre e sem sentir. E ser perfeito, o líder, né? E ser perfeito. O líder que é um excelente líder é aquele que sente, é aquele que pede ajuda e não aquele que se envergonha de dizer, hoje doeu, né? Tá tudo bem doer, porque isso é o que só o humano pode fazer, o humano dói, né? O sentir sentir, né? É se permitir sentir. A gente precisa se permitir sentir. Porque senão, de novo, a gente quer ser máquina. E vai contra todos os princípios da vida, o humano querer ser máquina. Aí adoece, né, Antonella? Aí adoece, claro. Aí o preço que nós vamos pagar é do adoecimento que impede o trabalho. Daí só aí que a gente olha e fala, puxa, tem alguma coisa que a gente tem que fazer, porque a pessoa não consegue mais trabalhar. Exatamente. A gente não precisa esperar a doença para ver que tem alguma coisa que a gente precisa fazer, né? Exatamente. Só quando chega no extremo, acontece alguma coisa muito radical, que ela tem que ficar no hospital, que ela, poxa, tô fazendo alguma coisa de errado com a minha vida, que é uma só. Só que a máquina é fácil de ser consertada. Porque você vai lá e você troca uma peça. O ser humano, quando adoece, principalmente ansiedade, burnout, não. Porque você não vai lá e troca uma pecinha no seu cérebro, no seu sentir. Porque quando você tem um sistema de ansiedade generalizada, é o sistema todo que fica doente. E aí é um problema para você conseguir se curar. A cura, ela é muito mais lenta e ela demora anos. E às vezes não chega, né, Antonella? Não chega. Eu tenho mentorados que passaram por burnout e estão faz 2-3 anos tentando se recuperar. E não conseguem. Fora as doenças autoimunes, né? Também, porque tem que é um processo psicossomático. Exato. Que vem, às vezes, alguns vão expressar na forma de adoecimento mental, outros também de adoecimento físico, né? E a minha mãe, ela teve um processo de adoecimento psicossomático e que impossibilitou ela de continuar o trabalho. Ela tinha 48 anos. E assim, de um processo de extremo de dedicação, não só ao trabalho, mas à vida como um todo, que foi bastante exigente com ela, né? Mas a questão é como é que a gente olha para isso e pensa quais os sinais de alerta que nós, como lideranças, precisamos estar ligados conosco mesmo, mas também da nossa equipe, para não esperar alguém entrar em burnout ou ter atestado para dizer temos que olhar para o que está acontecendo. E os sinais, eles são claros. Eles são muito claros. Quando a pessoa tem dificuldade, não consegue entregar nas datas, quando a pessoa não sabe pedir ajuda. Então, o papel do líder é estar presente para as suas pessoas, nas one-on-ones, nas reuniões de equipe, conversando, olhando. Só que o problema é que quando o líder está 100% no operacional, ele não consegue fazer tudo.
Então, a gente precisa começar a trabalhar dentro das empresas essa divisão do operacional e do estratégico, para que o líder tenha esse tempo de formar as pessoas, que é o trabalho dele. Porque se ele não está vendo como as pessoas estão se sentindo, ou que a pessoa começou a ter comportamentos diferentes que ela não tinha antes, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E a equipe tem que olhar para tudo isso junto. Então, é importante a gente trazer isso como pauta, é importante a gente trazer isso como metodologia dentro dos ambientes. Que é isso que eu trabalho com as lideranças, trazer essa metodologia para você saber identificar e para você ser humano, para você desenvolver o teu sentir, o teu ouvir, o teu falar, porque toda essa cadência de corpo, mente e alma, dos sentidos, é o que faz a gente ser um líder completo. Exato. Exatamente. E a NR1, né, ela não é porque ela existe que agora está tudo resolvido. Não E aí tem alguns líderes que começam a ver essa discussão, né, sobre ser mais humano, estar mais com a equipe, olham e ficam, mas eu não consigo fazer nada disso, mas eu não faço nada disso. Ou começam a olhar para as discussões de comportamento tóxico. Nossa, mas eu me identifico com esses comportamentos, como assim? Então, né, os líderes que estão nos escutando, não se envergonhem disso. Não se constranjam porque, eu ainda não consigo fazer. É muito novo toda essa discussão. Eu sou pesquisadora no Brasil há 25 anos na questão de assédio e agora é que a gente está conseguindo colocar nas organizações estratégias práticas de sair de uma naturalização dos comportamentos tóxicos para migrar para uma cultura de respeito. Os líderes não estão prontos. Nós estamos começando as estratégias de transformação para dar apoio às lideranças para ele encontrar um outro jeito de conviver, de gerenciar, que respeite o humano. O primeiro humano é ele mesmo, né? Isso. E eu tenho desenvolvido um programa com lideranças que se chama Cultura do Respeito, onde a gente faz gestão intencional dos afetos e das relações, cuidando exatamente da prevenção dos assédios, mas da cultura do respeito, de trazer os ambientes saudáveis, cuidando sim do gerenciamento das demandas de saúde mental, mas mais do que isso, colocando segurança psicológica antes de qualquer demanda de saúde mental, que é poder ser humano um com o outro. E eles ficam encantados com as estratégias que viram uma reunião num lugar de diálogo, um feedback num lugar de construir futuro. Não é simplesmente um ritual que eu tenho que cumprir uma tarefa. Isso faz toda a diferença. Mas nós só estamos começando. Vamos ter compaixão conosco e com o outro e entender que estamos juntos construindo esse futuro possível, que eu acredito sim, que os nossos trabalhos podem ser um lugar de fortalecimento humano, pode ser um lugar que é isso, né? Tudo que o humano é capaz de fazer de melhor pode estar lá dentro do trabalho. E eu gosto muito desse ponto, né, do feedback. Eu vejo o feedback como um presente. Né? Eu falo muito que o feedback ele pode vir numa caixinha, num papel de pão. O feedback ele pode vir numa caixinha bonitinha, ele pode vir num luminoso e ele pode vir numa caixinha da Tiffany. Mas todos são presentes. Cada um é um tipo de presente diferente. Mas todos são presentes. Por quê? A partir do momento que eu vejo o feedback como um instrumento para eu me tornar uma pessoa e um profissional melhor, tudo muda. E quando o líder deixa de olhar para o feedback como algo que magoa o outro e passa a compreender que dar o feedback é trazer essa caixinha da Tiffany, você sempre vai querer melhorar como líder e dar feedbacks melhores. Uma coisa é você dizer, você é ruim nisso. Outra coisa é você dizer, veja, se você for por este caminho, se você trabalhar desta forma, é aqui que você vai chegar. Porque é esse o resultado que você vai trazer para você e para a organização. E a partir desse resultado, as pessoas vão te perceber diferente. Você não quer se perceber diferente? Você não quer ser levado em consideração para uma promoção, para assumir responsabilidades, para ser exemplo para as pessoas? Então, a gente tem uma cultura que é exatamente o que você falou, que vem se transformando e que vem aprendendo uma liderança que a gente aprendeu lá atrás, que é a liderança do comando e controle. Eu mando e você obedece. E que ainda predomina, principalmente nas empresas familiares, né, nas empresas que estão tendo contato agora com uma liderança mais humanizada, com uma liderança focada no ser humano.
Então, todo esse processo é uma construção. E que bom que a gente está aqui para ajudar a construir. Né? Exato. E o importante das empresas estarem aqui, né? Essa questão do feedback é muito importante. Muito. Eu, quando era estagiária, eu já recebi feedbacks, assim, excelentes, mas outras de formas, assim, abruptas que realmente... Sabe quando você se olha assim, gente, eu não sou nada nessa vida? Aí eu pergunto por quê? Sabe? Não precisa. É a forma de conduzir, preparar a pessoa. Ela está instruída para fazer a pessoa se elevar para um patamar melhor. É trazer aquilo, mostra o que é de melhor nela para ela se potencializar ali. E não afundar a pessoa, sabe? Não, é realmente trazer ela para cima. E o papel do líder, ele é muito isso. Então, quando você tem bons líderes, ele pega na sua mão e te leva. Agora, péssimos líderes, fica de trás, faz isso, faz aquilo. Mas também a gente aprende muito com eles. A minha vida... Ao que não ser. Isso, ao que não ser. É verdade, com certeza. É isso aí. Mas a gente também aprende muito a compreender o ser humano por uma outra ótica. O que eu sempre digo? Líderes feridos ferem. Com certeza. A história que a gente tem que olhar e que a gente confunde muito porque a gente vai o quê? Pro emocional. Porque a gente acha que somos seres humanos racionais, mas somos seres humanos emocionais. Sim, emocionais. Então, quando alguém nos dá um feedback que pega no ego, as pessoas vão pra defensiva. Porém, se eu olho aquilo como um presente e eu entendo da onde aquilo vem, por que aquilo foi me dado, o que eu posso mudar a partir disso? Tudo muda. Porque eu passo a ver todas as pessoas que passam pela minha vida como professores. Sim, com certeza. E não como uma pessoa fazendo mal pra mim. Sim. Porque não é com a Tonton, não é com a Liz. Aquela pessoa, ela só é assim. Só que é um nível de maturidade que a gente tem que alcançar, que não vem no começo da carreira. E de humildade, né? Não de vem. se abrir para ouvir o Não outro vem. dizendo, olha, eu enxerguei algo em você que não responde ao teu potencial, ou que não alcança o melhor que você pode ser. E eu achei muito interessante, Vitória, quando você conecta o feedback a esse lugar de potência do futuro. E eu lembrei do Viktor Frankl, que ele fala que uma relação, né, que respeita o potencial do vir a ser do outro, é essa relação que leva o outro até o futuro possível, o melhor futuro possível. E ele chama isso de amor. Eu achei tão lindo isso, porque o cuidado é de como é que a gente faz para amanhã a gente estar aqui continuando a fazer nossas atividades. Isso é do cuidado. Mas como é que eu amo o outro no potencial do que ele pode ser de futuro? Isso ele chama de amor. E isso é transformador, porque o feedback simples, né, como a gente normalmente vê, é de um cuidado de vamos melhorar aqui esse resultado, né? Vamos ver como é que... Produção. Mas o feedback, quando você conecta ele com o futuro, fala disso. Eu vejo em você algo além do que você está entregando nesse momento. E eu tô aqui para a gente construir esse possível teu junto. Né? E isso é muito, muito fantástico e é um presente mesmo. É um presente da vida poder ter essas relações significativas que nos constroem. E olha que lindo, né? Isso que você trouxe, porque o Viktor Frankl, ele, não sei se vocês aqui conhecem, né? Quem está nos ouvindo, ele passou por um momento muito difícil, né? Durante o nazismo, e ele foi para campos de concentração, ficou muitos anos lá. E olha como é importante esse poder do autoconhecimento. Porque ele teve pessoas que o feriram durante essa trajetória. E ele pegou isso e ele fez uma alquimia. Ele não olhou para esses ferimentos, para essas feridas que marcaram a vida dele e se tornou uma pessoa amarga. Ele pegou essas feridas e ele ressignificou para algo bom para a humanidade. E isso é o que os grandes líderes fazem. É você, mesmo tendo uma experiência ruim, uma experiência difícil, desafiadora, você ressignificá-la para algo bom. Então isso mostra tudo isso que a gente falou, a questão do autoconhecimento, a questão de olhar para as nossas camadas mais profundas e olhar e entender, beleza, essas pessoas foram professoras. O que eu pego dessas pessoas como lição de vida e como que eu levo isso para fazer o bem para a humanidade? É muito potente. É o que você falou, é o lugar da potência master. É onde eu me transformo
transformo e eu faço essa alquimia de vida e eu impacto as pessoas ao meu redor. Isso é liderança que cura, né? Você propagar o bem, por mais que você passe por situações muito desafiadoras. Com certeza. E é interessante perceber como isso não é possível, esse caminho de transformação, ele não é possível sozinho. Não. E aí que eu estou encantada com essa discussão de saúde social, que a Organização Mundial da Saúde traz como o elo da saúde que foi esquecido, que a saúde é física, é mental e é social. Isso. Então, como a gente se relaciona, também impacta na nossa saúde física, mental, inclusive enquanto a gente vive. E no senso de realização. E aí, quando a gente olha para essas lideranças, quando ela passa por desafios, essa reconstrução é junto com o outro, não é sozinha. Não. A importância dela olhar e se perceber pertencente num grupo, com vínculos significativos, que ela possa ser humano. Claro que ele não vai se desestruturar na frente de uma equipe inteira quando ela tem que tomar uma decisão. Mas qual é o lugar seguro que ele pode ir e falar desse lugar humano que está construindo essa realidade também de trabalho. E a saúde social é esse elo, esse eixo que fala, é muito importante as nossas relações, elas não são secundárias. E aí eu vejo muito como hoje as nossas organizações e as estratégias de gestão precisam passar por uma reconstrução no jeito de conviver, no jeito de estar junto, para de fato trazer para o trabalho esse lugar de saúde e que vai impactar na saúde física e na saúde mental. Isso é lindo de ver. Você quer viver mais? Você quer viver mais feliz? Você quer viver com mais saúde física e mais saúde mental? Você quer ter mais produtividade e inovação no seu trabalho? Cuide das suas relações. E isso a gente está falando das relações do todo dia. Com quantas pessoas a gente convive com frequência? 10, 15, 20 pessoas? Nós precisamos cuidar com muito carinho dessas 10, 15, 20 relações. É isso, né? Então, eu me encho de esperança quando eu vejo essas discussões, principalmente num evento desse, né, Antonella? Espaços que podem trazer tanta transformação. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente lutou e vem lutando por isso há muitos anos. Isso. E aí, quando a gente vê isso acontecer... Cara, quando eu comecei a falar, eu tava falando pra Elis, quando eu comecei a falar de human skills, há muitos anos atrás, ninguém falava sobre isso. E hoje em dia, você vê muitas pessoas falando. Então, isso é muito positivo, porque a mensagem, ela tá chegando para mais gente. E tá se popularizando. E é tão bom quando as coisas boas se popularizam, né? Porque aí vira essa corrente do bem, as pessoas começam a se transformar em agentes de mudança. Para quê? Para um novo mundo, para uma nova era, para o novo humano, para ter essa paciência e esse olhar humanizado para as pessoas. Né? Porque a gente só vive uma vez, né, Vitória? Como você falava, né? Uma vez só. Eu falei, né, da história. Vida, né? Pelo menos dessa forma, Vamos ser mais evoluídas. É isso aí. Mas eu falava da história da minha mãe, né? E como acompanhá-la 25 anos numa doença crônica, autoimune e tal, fez com que eu tivesse que enfrentar muitas vezes, encarar a morte nos olhos. E isso me lançou com uma intencionalidade no cuidado de mim mesmo, no cuidado do outro, no cuidado das pessoas, da própria família, né? Eu coloquei até isso num livro que se chama Sobre o Viver, que é um livro que eu trago esses princípios do cuidado de si e do cuidado do outro, enquanto é tempo. É hoje que a gente tem uma família, é hoje que a gente está no trabalho. Vamos valorizar o trabalho que é nosso, o chefe que é o nosso, o colega que é o nosso, a família que é a nossa, né? Essa vida sem ficar comparando, mas uma vida que eu olho para o que eu tenho de bom, o que está aqui comigo, e eu tenho essa capacidade de ser inteiro nisso, né? De ser humano sabendo que eu tenho vulnerabilidades, mas que tem lugar de gratidão, que tem lugar de sentido, que tem lugar de encontro. E aí sair dessa armadilha do ser performático que tem que dar conta de tudo, que tem que dar conta sempre e que tem que dar conta sozinho. E as lideranças são o principal alvo dessa armadilha, né? Do ser performático. Nós não somos seres performáticos. Os melhores líderes são aqueles que se reconhecem humano e constroem junto com o outro. Exato. Não, faz todo sentido a gente olhar para isso e perceber no nosso dia a dia o que a gente pode melhorar. E o que isso quer dizer na prática, no exemplo,
Porque as pessoas, nós todos, né, a gente é construído para ser crítico. A gente conhece uma pessoa e em menos de 7 segundos, já pela forma como fala, pelo cabelo, pela roupa, já julga aquela pessoa e acredita que sabe o que aquela pessoa é. Porém, a gente às vezes não se dá o trabalho de realmente conhecer aquela pessoa para gerar esse julgamento. E aí, quando a gente entra nas relações profissionais, a gente entra num negócio dentro de uma empresa, você tem menos tempo ainda, porque você está tão focado em produzir o seu que você esquece de olhar para esse contexto e entender esse contexto macroeconômico. E aí que as pessoas perdem. Por quê? É muito fácil você entrar na empresa e dizer: ah, essa pessoa é de tal jeito, ah, isso aqui é muito ruim, ah, isso aqui não funciona. Porque é fácil você verbalizar de uma forma negativa. Difícil é você ajudar na transformação. E você ir lá e você se perguntar: cara, mas como que eu posso transformar isso? Como que eu posso ser um agente de mudança e contribuir para essa transformação? Ou seja, como que eu interfiro nessa matrix e dou a pílula vermelha para as pessoas tomarem e fazerem a sua diferença, a sua transformação? Porque isso é olhar para o humano. Agora, se eu sento no meu lugar de conforto, no meu lugar de poder ou qualquer coisa que seja, fala: não, sempre foi feito assim, ou isso é assim, ou isso é ruim, mas eu não vou lá e não ajudo a transformar. Exato. Aí, quem é o agente de mudança? Não vai ser a gente. Então, ser esse agente de mudança, ver o que pode ser melhor e agir sobre o que pode ser melhor é o que faz a diferença. É disso que a gente precisa nas organizações. Se você está aí nos ouvindo, espero que você se pergunte e reflita sobre isso. Como eu posso ser melhor? Primeiro para mim mesmo, primeiro para o meu ser, para a minha pessoa, cuidando de mim, olhando para o meu corpo, mente, alma, espírito, emocional, para minha pessoa em todas as dimensões, e como que depois eu propago isso para as pessoas que estão ao meu redor. O mundo vai ser muito melhor se cada um faz a sua pequena parte. É tipo aquele filme da Corrente do Bem. Eu adoro aquele filme da Corrente do Bem. Ele me inspirou muito em fazer ações multiplicadoras dentro das empresas. Por quê? Uma pessoa faz o bem para 3, que faz para mais 3, que faz para mais 3. Exponencial. É exponencial, isso é exemplo. Isso se multiplica. E se multiplica exponencialmente. Então é sobre isso. Nós precisamos multiplicar exponencialmente o olhar humano, esse cuidado, essa empatia e essa cultura que cura. E às vezes são assim, ações tão pequenas que não dependem da aprovação do CEO, que não dependem de uma mudança de política. Tem um diálogo que eu tenho feito muito com lideranças, que a gente chega a discutir: você consegue ser humano para além do trabalho? E aí eles relatando que trabalham em férias, em final de semana, quer dizer, nem em férias muitas vezes tem mais previsto, né? E que é normal, que faz parte acionar alguém de madrugada. E aí a gente chega a uma reflexão: será que a gente não pode ter combinados? Hoje não dá mais para dizer qual é o horário de trabalho, mas será que a gente pode combinar o horário do não trabalho? Será que dá para combinar que das 10 da manhã às 6 da manhã ninguém manda o WhatsApp? Que o WhatsApp é uma ferramenta pessoal, todo mundo usa para a vida, não só para o trabalho, né? Alguns pequenos limites que vão ajudar muito a gente se reconectar com o nosso humano, de poder de fato ser humano e desligar com tranquilidade o celular, sabendo que eu não estou devendo nada para ninguém. Inclusive como lideranças, para os líderes né? Você que é líder, você merece ter férias. Como é que isso é possível hoje? Você merece ter férias, né? Então, é possível sair dos grupos nas férias e ter um combinado com a equipe de: tem alguma coisa urgente, vocês vão me ligar? Vocês vão, ou todo final de tarde eu vou ligar para vocês para saber se tem algum encaminhamento urgente, para que possa desligar em algum momento. Porque a gente não desliga mais. Não. Como é que a gente vai se conectar com o nosso melhor humano se a gente não para poder ser humano? Isso. Né? Para quietar a alma, né? Para quietar a alma. A alma, meditar, olhar para si. As pessoas têm medo, né, de olhar para si. Difícil esse lugar. A pandemia, ela revelou muito isso, né? Essa solidão. E porque existe uma grande diferença entre a solidão e a solitude, né? Então, estar bem dentro da sua própria pele, estar bem dentro de si,
é muito importante. Ser sua melhor companhia. Sim. Né? Tá sendo muito bom estar aqui na companhia de vocês. Ai, por mim eu ficaria a tarde inteira conversando com vocês, porque para mim é um assunto extremamente importante, tanto para conhecimento, né, das pessoas, do público que vai estar assistindo, quanto para mim também. É muito importante essa troca, porque envolve um pouco de tudo, desde psicologia, RH, enfim, é uma conexão única. Exato. Única mesmo. E, né, amanhã vocês vão estar contando mais, falando um pouco mais sobre esse assunto e contando um pouquinho da Compar agora. O que vocês estão achando da feira? Ai, sensacional, né, Liz? Ai, tá A gente incrível. tava falando sobre isso na hora do almoço. Esses espaços hoje presenciais que permitem às pessoas a uma conexão humana, né? Sim. Isso é o que o humano pode fazer de melhor, que é encontrar com o outro, é se descobrir em trajetórias comuns, em discursos diferentes também, Sim. por que não? E ser transformado. Eu gosto quando o Christophe Dejoux fala que o trabalho tem esse potencial de ser esse espaço que nos transforma, porque nos coloca na relação com o outro. E o Compar é um espaço pensado e intencional de conexão humana. E isso muda tudo, né? Então, e valorizando os profissionais de gestão de pessoas. Eu sou professora na universidade, orientando estágios nessa área, orientando mestrado também na área profissional, né, da gestão. E a gente vê a importância dessas pessoas saberem que não estão sós, que o trabalho delas é importante. E o Compar traz isso. Primeiro, uma valorização do profissional de gestão de pessoas, uma inspiração a novas práticas e transformações e retira, né, o profissional da solidão. E isso dá toda a diferença. É, para mim, uma prática de saúde social de extrema relevância hoje na nossa sociedade. Parabéns a toda a organização por esse belo evento que nos permite ser transformados. Legal. E esse networking que a gente faz, o mais importante são as pessoas. Quantas pessoas a gente conhece, quantas ideias a gente troca. Esse daqui é só um exemplo, né? Hoje a gente trocou muito aqui nesse podcast, mas são várias trocas que vão acontecendo nos stands, que acontecem nas palestras, nas que filas. acontecem nas filas, no banheiro, né? A gente conhece pessoas, vai trocando, e toda essa troca são insights que a gente leva essas pérolas para o nosso dia a dia. Uma conversa com você, um olhar, um olho no olho contigo, com você, que a gente trocou, que a gente aprendeu. Puxa, vou me lembrar, falei com a Vicky, falei com a Lisa, trocamos isso. E são essas conexões humanas que são muito potentes, porque sem perceber, a partir dessas conversas, depois você já muda um hábito, né? Você transforma alguma coisa na sua vida e você leva aquilo como algo bom para a sua vida. Então, as trocas que possibilitam novas formas de viver. Sim, com certeza. E pensando no Compar 2026, como vocês chamariam o pessoal para vir aqui? Um convite para o pessoal, empresas, pessoas, para participar do Compar 2026. Quem não tá aqui tá perdendo. É verdade. A vida tá muito complexa pra gente ficar sozinha. Esse é um lugar seguro de troca, de conhecimento, que é fundamental. A gente não pode, numa sociedade, num contexto tão complexo, achar soluções sozinha no escuro e sem apoio. Isso aqui é uma rede de transformação da vida e da sociedade. Então, empresários, profissionais de gestão de pessoas, estudantes, né, venham para a gente construir junto o futuro que a gente quer que exista juntos, né? Então, não fiquem sós. Ficar sozinho é a pior escolha que você pode ter, e vir para o Compar é a melhor. É isso aí. A mensagem que a gente tem que deixar aqui para as pessoas é: o que você está deixando de ganhar? O que você está deixando de aprender? Mas, principalmente, quais são os resultados que você está deixando de alcançar por não estar em lugares como esse? Por quê? De novo, a gente está aqui trocando insights extremamente estratégicos e muitas vezes, de novo, as pessoas ficam no operacional, achando que tem que entregar o operacional todos os dias, mas é o estratégico que nos possibilita ir além, é o estratégico que nos possibilita mudar o nosso jogo, conquistar novas fases, novas posições, novos cargos, ou onde quer que vocês
queiram estar. Então, esse estar nesses ambientes onde você sai daqui reenergizado, reabastecido para ser o seu melhor, não existe nada mais poderoso do que isso. O conhecimento, a educação muda vidas. Então, isso daqui é uma mudança de vida para quem quer saber o que eu preciso fazer agora e o que eu quero fazer para o meu futuro para ser melhor. Então isso é um pouquinho do que vocês estão perdendo aqui, de não estar aqui. Então venham para o Compar, venham em 2026, que vai ser lindo, maravilhoso participar de todas essas transformações estratégicas. Muito obrigada pela participação de vocês, Tonton, Liz, foi muito gratificante poder conversar e espero que em 2026 estejamos aqui também para conversar novamente no podcast. Estaremos. Maravilhosa, gratidão. Parabéns muito pelo obrigada. Podcast também, muito Imagina. importante para disseminar conhecimentos e inspirações. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Obrigada, Obrigada, maravilhosa, gratidão. Gratidão. Até a próxima, gente.